Graça e paz, bom dia, bom dia. Vamos começar o devocional hoje. Vou trazer uma palavra bem rapidinha, mas, como eu disse, o assunto é sério. Abre aí, Romanos 7, vou ler 18. Em Romanos 18 fala assim: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, a minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu que faz isso, mas o pecado que vive em mim que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo, isto é, quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus. Mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneira da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, eu sirvo a lei do pecado. E aqui em Romanos, que eu entendo que é um cenário de conflito entre a vontade de Deus, a vontade do Espírito e a vontade da carne. Para quem é iniciante ou para quem já está um período no Evangelho, sabe que esse conflito, essa luta é constantemente. Porque nós não queremos praticar o que o nosso corpo quer, ou o que a nossa mente quer, os nossos pensamentos quer que nós praticamos. Mas nós queremos praticar a vontade de Deus, a vontade do Pai, a vontade do Espírito. E às vezes nós nos pegamos em situações que acabamos praticando aquilo que não é a vontade de Deus, mas sim a vontade da nossa carne, a vontade do nosso corpo. E aí começa o conflito. Porque a palavra nos fala que nós fomos gerados no pecado, nós somos descendentes de Adão, né? Então nós somos já gerados no pecado. Nós já temos a raiz do pecado dentro de nós. Só que quando nós vamos para o Evangelho, nós começamos a seguir os passos de Jesus, né? Seguimos as suas palavras. Nós entendemos que muitas das nossas vontades, mas lá no 20 fala assim, né? Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Então, muitas das vezes, quando nós estamos dentro desse conflito, né, entre a carne e o espírito, entre a vontade de Deus e a tua vontade, que a gente acaba cometendo o pecado que já está em nós, que é uma raiz que nós temos dentro de nós, é o pecado, e a gente acaba cometendo, né? Aqui a palavra diz o quê? Já não é o que você quer fazer, mas é o pecado que faz por você. Então, vai ter situações que você vai estar dentro desse conflito, você não quer fazer, mas você faz porque o pecado que está dentro de você é maior do que o espírito, porque o apóstolo fala muito, né, sobre do que você mais alimenta. Se você alimentar mais o espírito, você vai viver mais as coisas do espírito, mais a vontade de Deus. Mas se você alimentar mais a sua carne, você vai viver as coisas mais do mundo, as coisas carnais, as coisas que não traz benefício a teu espírito, que não dá vida a teu espírito, mas dá vida à tua carne, mata a tua vontade, o teu prazer, a tua necessidade no momento, né? E uma das coisas que Deus não abre mão, foi uma das coisas que Ele falou para mim, é sobre a santidade, é sobre se guardar. Uma vez o Senhor falou para mim, filha, eu não abro mão, eu não negocio com você a santidade. Então, assim,
tem que abrir mão. O evangelho é renúncia. O evangelho é o que eu fazia, não faço mais. O que eu fazia, eu não faço mais. Mas isso é fácil, Samara. Na fala, sim. Na fala, fácil de compreender e entender. Agora, na prática, não. Existe muito esforço e você tem que ter na tua mente todos os dias que você escolheu. E que toda essa situação que hoje você está vivendo é temporário. É um cenário. Ele vai passar. Você vai viver outro cenário, e outro cenário, e outro cenário. E aí a palavra diz assim: dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneira da lei do pecado que age no meu corpo. É exatamente isso que eu falei. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Então, a minha mente não aprova aquilo que o meu corpo quer, ou aquilo que o meu corpo faz. Por quê? Porque eu estou numa prisão. O meu corpo está dentro de uma prisão. E aí é necessário um tempo de busca, um tempo de oração. Meu corpo faz. Por quê? Porque eu estou numa prisão. O meu corpo está dentro de uma prisão. E aí é necessário um tempo de busca, um tempo de oração, um tempo de santidade, para que o teu corpo, por exemplo, é como se fosse um vício, né? É como se fosse um vício. Você tem aquele tempo de se limpar. Não é de um dia para o outro, existe um processo. Então é necessário viver esse processo de uma nova vida, de um novo nascimento. É necessário. Aí fala assim, ó. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isto por meio de Jesus Cristo. Ou seja, eu sinto que o meu corpo está preso, eu me sinto infeliz, eu faço aquilo que a minha mente não aprova, que é a raiz do meu pecado. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele fará isso por meio de Jesus. Então, Jesus é o nosso resgatador, que nos livra da raiz do pecado e nos livra da morte do pecado. E quando a gente fala da morte aqui, não está se referindo a uma morte de carne. Morreu, acabou. Não. Está falando de uma morte espiritual. Uma morte eterna. Uma morte espiritualmente. Então, assim, e aí continua, né? Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática eu sirvo a lei do pecado. Esse é o conflito. Sempre foi o conflito do evangelho. Você, no teu pensamento, querer servir Deus, querer fazer o que a palavra dele fala, mas na tua prática, você faz o que o pecado, que é a raiz que está dentro de você, quer fazer. Esse é o conflito. E esse conflito, ele só consegue ou você dar mais vida à tua carne, ou você dar mais vida à tua... Como, Samara, eu consigo alimentar meu espírito para matar a minha? E você consegue matar a tua carne, dar vida ao teu espírito por meio da santidade, do pecado que você cometia, você já não comete mais, da oração, do jejum, da busca e da leitura da palavra. E essas três coisas te levarão da vida ao teu espírito e matará a tua carne. Você não mais será dominado pelo prazer da carne, pelo pecado da carne, e sim será dominado pelo Espírito. O Espírito te dará direções, te restaurará, te curará, e você andará pela vontade de Deus. Irá em lugares que Deus quer, falará o que Deus quer que você fala, agirá conforme Ele quer. Então, não existe receita, existe o querer. E aí você tem que olhar dentro de você e
procurar saber o que você realmente quer, o que te faz te dar sentido no Evangelho. Claro que o mundo, o que ele oferece é muito melhor, mas ele te mata espiritualmente. E um espírito morto é um espírito sem vida, é uma pessoa sem vida, é uma pessoa vazia, é uma pessoa infeliz, é uma pessoa que pode se preencher com tudo, mas sempre ficará dentro dela um buraco, porque ela está vazia de Deus. E uma pessoa cheia de Deus é uma pessoa viva no Espírito. Ela tem alegria independente da situação que ela esteja vivendo. O ambiente que ela vive não determina o que ela sente. Ainda que ela passe por tempo de perda, ainda que ela passe por tempo de luto, ela se levanta da situação que ela esteja vivendo. O ambiente que ela vive não determina o que ela sente. Ainda que ela passe por tempo de perda, ainda que ela passe por tempo de luto, ela se levanta. E ela se levanta porque Deus levanta ela. A palavra diz que ainda que você caia, não ficará prostrado, porque o Senhor vai te levantar. Então, caminhar com Jesus é muito mais fácil. Estar com Ele é muito mais fácil. Ter o direcionamento do Espírito Santo é muito mais fácil. Não se sentir sozinha, mesmo que você esteja sozinha, por falta de pessoas. Mas o Espírito Santo é suficiente para ser a sua melhor companhia. O Espírito Santo te faz se sentir amada, como ninguém poderia te dar o amor. Te faz se sentir filha, te faz sentir que você pertence a um lugar. Sentimento de pertencimento. Então, que nessa manhã vocês possam ouvir essa palavra, e se algum de vocês estiverem vivendo esse conflito, que ele possa te levantar e te reconstruir, te dar uma nova história, um novo rumo, uma nova direção. O Senhor, ele reconstrói a nossa vida, mas quando nós estamos dispostos primeiro a perder, quando nós entendemos que o princípio do Evangelho vai ser perder para ganhar, nós aceitamos viver o processo de perda, o processo de dor, o processo de choro, o processo de luta. Então, que vocês fiquem na paz, que vocês tenham um ótimo dia e que todo conflito que hoje vocês estejam vivendo, que o Senhor te dê força para que você possa... Porque se existe esse conflito e se a tua carne está falando mais alta, é porque você está precisando dar vida ao teu espírito. Então, que a tua casa, a tua família, os teus filhos sejam abençoados e alcançados nessa manhã. Todo o meu devocional vai para o meu canal do YouTube. Depois eu vou deixar o link aqui para vocês se inscreverem. Se vocês perderem os stories aqui, depois é só ir lá que as devocionais ficam lá. Tá bom? Que vocês tenham um ótimo dia.